Se você quer andar comigo, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Se você quer andar comigo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Não importa o que aconteça, fale deste evangelho aonde estiver. Não importa o que aconteça, seja meu testemunho aonde estiver. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Aceite o que eu aceitei, passe pelo que eu passei e me siga. Se quiser vir após mim, carregue a sua cruz e me siga. Entenda que não é você, mas eu que vivo em você, que me siga. Negue-se a si mesmo, que você diminua e eu cresça em você. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. A palavra nos diz que Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Será que a gente consegue entender o que verdadeiramente Jesus está dizendo aqui? Será que nós conseguimos entender o que significa seguir a Jesus, andar após Jesus, ser um discípulo de Cristo, poder ser chamado de cristão? Será que nós podemos entender o que isso significa? Jesus ganhou uma cruz. Ele ganhou uma cruz do povo judeu naquela época, do Império Romano naquela época. Essa cruz ele ganhou injustamente, uma condenação injusta. As pessoas diziam que Jesus era blasfemo, era herético, falava coisas que não existiam, se autoproclamava filho de Deus e rei dos judeus. Então Jesus foi acusado de blasfêmia. Ele foi acusado de agir contra a lei mosaica, contra a lei de Moisés. Ele foi acusado de ofender o Império Romano. E por isso ele ganhou uma cruz para ele carregar. E é interessante que,
Para que Jesus chegasse a carregar essa cruz, para que Jesus cumprisse o seu propósito, carregando essa cruz, você sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que se negar a si mesmo. Lá no Getsemane, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus estava orando, que ele chega para Deus e fala: Pai, é muito pesado o que eu tenho que fazer, Pai. O que eu vou sofrer, o que eu vou passar, Pai, é muito pesado, Pai. E aí Jesus não termina a oração ali. Jesus volta para encontrar com os discípulos e acha eles dormindo. E aí Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você não pode vigiar comigo um pouquinho, Pedro? Eu estou precisando de companhia, Pedro. Eu estou precisando de alguém que fique comigo. E Jesus volta para orar. E aí ele fala de novo: Pai, Pai, tem misericórdia de mim, Pai. Olha o que eu vou passar, Pai. Isso é eu imaginando a conversa de Jesus com Deus. Olha o que eu vou passar, Pai. Olha o que esse povo está querendo fazer comigo. E aí Jesus também não termina a oração ali. Jesus volta e acha os discípulos de novo ali, dormindo. E aí Jesus não fala nada e volta para terminar a sua oração, aonde ele se nega a si mesmo. E ele fala para Deus: Senhor, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu nego a minha vontade, Pai, eu abro mão da minha vontade. Não importa o que eu vou passar. Se o Senhor acha que eu consigo passar, eu vou passar. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí Jesus passa por todo aquele martírio, por toda aquela brutalidade que ele passou. E aí ele ganha a cruz. E ele pega a sua cruz, carrega até onde ele tinha que carregar. E ali ele é crucificado. Mas Jesus falou para todos os discípulos antes, para todo mundo antes, como a gente leu aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, nós lemos: você quer vir após, você quer vir depois de mim, você quer ser o meu discípulo, você quer me seguir? Se negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Não importa o que você esteja passando. Não importa se você brigou, deixou de brigar. Não importa se você está bem ou está mal. Se você quer seguir a Jesus, você tem que se negar todo dia. Pegar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus. Você tem que passar pela mesma coisa que ele passou. Você tem que seguir pelo mesmo caminho que ele seguiu. Jesus, ele nos diz que no mundo teremos aflições, mas que a gente não precisa temer o mundo, a gente não precisa ter medo, porque ele venceu o mundo. E Jesus nos fala: vocês querem vir atrás de mim? Vocês querem ser verdadeiramente meus discípulos? Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz diariamente e me siga. Sabe, nós não podemos ficar só dentro das igrejas achando que ali nós podemos ser os crentes verdadeiros. Não. Para ser discípulo de Jesus, que é o nosso objetivo, ter Jesus como nosso exemplo, como nosso foco, como aquele que faz a diferença na nossa vida, nós precisamos entender que a nossa vontade, aquilo que a gente quer, não importa. Muitas vezes nós estamos orando para que as bênçãos cheguem até nós,
Mas os motivos, as motivações das nossas bênçãos são para nós mesmos. Ah, Senhor, eu quero isso para que eu possa fazer, para que eu possa não sei o quê, para que eu possa realizar. Sabe, muitas vezes a gente não recebe a nossa bênção porque a gente esquece de falar, Senhor, para que o teu reino cresça, para que eu seja testemunho no meio do teu povo, para que o teu reino seja glorificado, o teu nome seja glorificado. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é negar-se a si mesmo. E depois que você se nega, você precisa pegar a sua cruz. Sabe o que é pegar a sua cruz hoje? É enfrentar os seus problemas de frente, de cabeça erguida, sabendo que Deus já te deu vitória. É enfrentar as coisas, é enfrentar as perseguições, as condenações do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família. É enfrentar as piadinhas, as mensagens maliciosas vindas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, as alfinetadas vindas pelos status no telefone celular de outras pessoas. Isso é pegar a sua cruz, como Jesus pegou a dele, porque Jesus sofreu tudo isso. A condenação injusta, a perseguição injusta, mentirosa, as calúnias, os testemunhos falsos. A mesma coisa que Jesus fez no Getsemane, até a sua crucificação. Jesus disse que nós temos que fazer. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Talvez, eu não sei, não posso dizer se estaria no mesmo contexto, mas talvez seja por isso que Jesus fala que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucos são aqueles que estão dispostos a negar-se a si mesmo. Poucos são aqueles que estão dispostos a sofrer a condenação, a injustiça, a calúnia, a difamação, o entendimento errado daquilo que você está fazendo. Poucos são aqueles que estão dispostos a serem olhados e perderem os seus colegas, perder a sua popularidade. Poucos são aqueles que estão dispostos a verdadeiramente sofrer pelo Evangelho, sofrer pela palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você quer ser discípulo de Jesus? Você precisa fazer muito mais do que ser um ministro de música na igreja, do que ser um pregador da palavra. Você tem que fazer muito mais, meu irmão, minha irmã. Você tem que se negar a si mesmo. Você tem que carregar a sua cruz. Você tem que defender o evangelho onde quer que seja. Você não pode negociar princípios. Você não pode pensar em você. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, nós vemos a bênção que Deus fez por nós. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça nós somos salvos. Quando nós negamos a nós mesmos e pegamos a nossa cruz
e decidimos verdadeiramente seguir a Jesus, nós estamos nos apoderando desta graça, essa graça salvadora. Não que aquilo que nós fazemos é que vai trazer a graça, não, porque a graça, ela é de graça. A salvação, ela vem pela graça para todos. Mas quando nós negamos a nós mesmos e pegamos a nossa cruz e decidimos verdadeiramente ser discípulos de Jesus, nós enxergamos o verdadeiro sentido da graça, do que é a graça, do que é negar-se a si mesmo, entregar a sua vida em prol de uma causa, a causa de Cristo, a causa do Evangelho. E nós vamos sentir na pele aquilo que Jesus sentiu. Nós vamos sentir na pele o que é ser desprezado, o que é ser perseguido, mal entendido. Quando você decide viver a palavra na sua íntegra, sem ter nenhum subterfúgio, sem incluir nada na palavra, viver a palavra na sua pura interpretação. Aí nós sentimos o verdadeiro sentido do que é graça. A palavra de Deus, ela nos diz que não existe maior amor do que aquele que entrega a sua vida pelo próximo. Não existe maior amor do que aquele que pega e verdadeiramente consegue entregar a sua vida pelo Evangelho. Não importando o que os outros vão falar. Não é que você vai morrer, mas se preciso for, você até entrega a sua vida pelo Evangelho. Sem se importar com o que os outros dizem, sem se importar com o que acham de você, sem se importar se aquilo faz diferença ou não, mas fazendo aquilo que Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem convence da justiça, do juízo e do pecado e da necessidade de se converter e entregar a sua vida a Jesus é o Espírito Santo. É o que diz na palavra, que uns são aqueles que semeiam, outros são os que regam e outros ainda são os que colhem. Nós temos que ser aqueles que semeiam a palavra, para que o Espírito Santo venha regar, adubar, convencer, e outros vão colher os frutos daquela conversão. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz diariamente e me siga. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo 9, nós lemos o seguinte: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Continue falando dessa palavra, continue falando desse evangelho, continue pregando em tempo e fora de tempo. Você já se negou a si mesmo, você já tomou a sua cruz, sabe? É aquilo que o apóstolo Paulo fala: para mim, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Para mim, Cristo é tudo. Ele é o supremo, ele é o top, ele é o principal. Não importa o que pensam de você, não importa se vão ficar com raiva de você, não importa se a sua própria família vai virar as costas para você e não vai entender o que você faz, o que você fala. Não importa. O que importa é você fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus colocou no seu coração para que você fizesse. Os propósitos de Deus que estão escritos e colocados no teu coração desde o ventre da tua mãe. Isso é o que importa.
Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Que essa palavra venha arder no seu coração, que ela possa ser uma confirmação do chamado de Deus para a sua vida. Mas mesmo que você não tenha ainda a convicção desse chamado, lembre-se que Jesus, antes de subir aos céus, ele chamou a todos nós, todos nós, independente de sermos letrados, alfabetizados, de sermos entendidos da palavra, independente de qualquer coisa, Jesus disse para todos: ide, pregai o evangelho. Aí onde você está, aí na sua comunidade, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, aonde você anda, é aí que você tem que pregar o evangelho e fazer a diferença. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Que a gente pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Que a gente se negue a nós mesmos, a nossa vontade, e que seja feita a vontade do Pai. Para que o reino do Pai esteja aqui nessa terra também. Esteja dentro de nós e seja refletido nessa terra. Em nome de Jesus. Que Jesus seja cada vez mais o nosso exemplo, o nosso foco, o nosso modelo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se essa palavra tocou aí em você, no seu coração, chamou a sua atenção, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra de Deus a muito mais pessoas, a muito mais lugares, em nome de Jesus. Que você faça a diferença onde quer que você esteja, aonde quer que você ande, aonde quer que Deus te colocou, que você faça a diferença, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, sua empresa, em todos os lugares aonde você andar. Que você venha se negar a si mesmo e carregar a sua cruz, fazendo aquilo que Jesus colocou no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja uma bênção. Em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.